Liturgia do dia 25 de setembro de 2022, 26º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 145. Bendize minha alma e louva ao Senhor. E louva ao Senhor, e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. E louva ao Senhor. E louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva ao Senhor. E louva ao Senhor, e louva ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. E louva ao Senhor. E louva ao Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és o homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno:
guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo propõe-nos de novo a reflexão sobre a nossa relação com os bens deste mundo. Convida-nos a vê-los não como algo que nos pertence de forma exclusiva, mas como dons que Deus colocou nas nossas mãos, para que o administremos e partilhemos com gratuidade e amor. Na primeira leitura, o profeta Amós denuncia violentamente uma classe dirigente ociosa que vive no luxo à custa da exploração dos pobres e que não se preocupa minimamente com o sofrimento e a miséria dos humildes. O profeta anuncia que Deus não vai pactuar com esta situação, pois este sistema de egoísmo e injustiça não tem nada a ver com o projeto que Deus sonhou para os homens e para o mundo. O Evangelho apresenta-nos, através da parábola do rico e do pobre Lázaro, uma catequese sobre a posse dos bens. Na perspectiva de Lucas, a riqueza é sempre um pecado, pois supõe a apropriação em benefício próprio de dons de Deus que se destinam a todos os homens.
Por isso o rico é condenado e Lázaro recompensado. A segunda leitura não apresenta uma relação direta com o tema deste domingo. Traça o perfil do homem de Deus. Deve ser alguém que ama os irmãos, que é paciente, que é brando, que é justo e que transmite fielmente a proposta de Deus. Poderíamos também acrescentar que é alguém que não vive para si, mas que vive para partilhar tudo o que é e que tem com os irmãos. O evangelho que nos é proposto hoje apresenta mais uma etapa do caminho de Jerusalém. A história do rico e do pobre Lázaro é um texto exclusivo de Lucas. Não é possível dizer se se trata de uma parábola procedente de uma fonte desconhecida ou se é uma criação do próprio Lucas. De qualquer forma, trata-se de uma catequese desenvolvida ao longo de todo o capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas, e que se aborda o problema da relação entre o homem e os bens deste mundo. Jesus dirige-se aqui aos fariseus, como representantes de todos aqueles que amam o dinheiro e vivem em função dele. A parábola tem duas partes. Na primeira, Lucas apresenta os dois personagens fundamentais da história, segundo um clichê literário muito comum na literatura bíblica. Um rico que vive luxuosamente e que celebra grandes festas, e um pobre que tem fome, vive miseravelmente e está doente. No entanto, a morte dos dois muda radicalmente a situação. O que é que verdadeiramente aqui está em causa? Atentemos aos dois personagens. Do rico diz-se apenas que se vestia de púrpura e linho fino e que dava esplêndidas festas. De resto, não se diz se ele era mau ou bom, se frequentava ou não o templo, se explorava os pobres ou se era insensível ao seu sofrimento. Aparentemente isso não é decisivo para o desfecho. No entanto, quando morreu, foi para um lugar de tormentos. Do pobre Lázaro, disse apenas que jazia ao portão do rico, que estava coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Quando morreu, Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, quer dizer, a um lugar de honra no festim presidido por Abraão. Trata-se do banquete do reino, onde os eleitos se juntarão, de acordo com o imaginário judaico, com os patriarcas e os profetas. Não se diz, no entanto, se Lázaro levou na terra uma vida exemplar ou se cometeu más ações, se foi um modelo de virtudes ou foi um homem carregado de defeitos, se trabalhava duramente ou se foi um parasita que não quis fazer nada para mudar a sua triste situação. Nessa história, não parecem ser as ações boas ou más cometidas neste mundo pelos personagens, a história não faz qualquer referência a isso, que decidem a sorte deles no outro mundo. Então, por que é que um está destinado aos tormentos e outro ao banquete do reino? A resposta só pode ser uma. O que determina a diferença de destinos é a riqueza e a pobreza. O rico conhece os tormentos porque é rico. O pobre conhece o banquete do reino porque é pobre. Mas então a riqueza será pecado? Aqueles que acumularam riquezas sem defraudar ninguém serão culpados de alguma coisa? Ser rico equivale a ser mau e, portanto, a estar destinado aos tormentos? Na perspectiva de Lucas, a riqueza, legítima ou ilegítima, é sempre culpada. Os bens não pertencem a ninguém em particular, nem sequer àqueles que trabalharam duramente para se apossar de uma fatia gorda dos bens que Deus colocou no mundo. Mas são dons de Deus, postos à disposição de todos os seus filhos, para serem partilhados e para assegurarem uma vida digna a todos. Quem se apossa, ainda que legitimamente, desses bens em benefício próprio, sem os partilhar, está a defraudar o projeto de Deus.
Quem usa os bens para ter uma vida luxuosa e sem cuidados, esquecendo-se das necessidades dos outros homens, está a defraudar os seus irmãos que vivem na miséria. Nesta história, Jesus ensina que não somos donos dos bens que Deus colocou nas nossas mãos, ainda que os tenhamos adquirido de forma legítima. Somos apenas administradores, encarregados de partilhar com os irmãos aquilo que pertence a todos. Esquecer isto é viver de forma egoísta e, por isso, estar destinado aos tormentos. Na segunda parte do nosso texto, insiste-se em que a Escritura, na qual os fariseus eram peritos, apresenta o caminho seguro para aprender e assumir a atitude correta em relação aos bens. O rico ficou surdo às interpelações da palavra de Deus, Moisés e os profetas, e isso é que decidiu a sua sorte. Ele não quis escutar as interpelações da palavra e não se deixou transformar por ela. O versículo final expressa perfeitamente a mensagem contida nesta segunda parte. Até mesmo os milagres mais espetaculares são inúteis quando o homem não acolheu no seu coração a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode fazer com que o homem corrija as opções erradas, saia do seu egoísmo, aprenda a amar e a partilhar. A história que nos é proposta é uma ilustração das bem-aventuranças e dos ais de Lucas. Anuncia-se desta forma que o projeto de Deus passa por um reino de fraternidade, de amor e de partilha. Quem recusa esse projeto e escolhe viver fechado no seu egoísmo e autossuficiência, os ricos, não pode fazer parte deste mundo novo de fraternidade que Deus quer propor aos homens. A imagem dos tormentos, contudo, não deve ser levada demasiado a sério, faz parte do folclore oriental e das imagens que os pregadores da época utilizavam para impressionar as pessoas e levá-las a modificar radicalmente o seu comportamento. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.